Bilbo Bolseiro está perdido nas Montanhas Sombrias e por um acidente acaba encontrando o Anel, e consecutivamente acaba encontrando Gollum. Gollum tem vontade de devorar Bilbo, e Bilbo, sacando isso, seu primeiro instinto é de fugir daquele lugar. Mas Gollum não quer deixar Bilbo fugir e acaba propondo um jogo para o Bilbo. E esse jogo é um jogo de adivinhas. E a gente começa esse vídeo citando a primeira adivinha que o Gollum propõe para o Bilbo, que diz o seguinte: tem raízes misteriosas, é mais alta que as frondosas, sobe, sobe e também desce, mas não desce e nem decresce. E a resposta para esse enigma são as montanhas. Então as montanhas, elas sobem, sobem e também descem, mas não crescem e nem decrescem. E outra pergunta que a gente faz dentro desse vídeo: será que existem montanhas no Brasil? Então esse aqui é o tema do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. E hoje nós vamos falar sobre essas questões de montanhas, como é que as montanhas se formam. Tem montanhas no Brasil? Se você curte temas sobre geologia, sobre vulcanologia, se inscreve nesse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, e esse conjunto de ações que você faz nesse vídeo ajuda esse vídeo a ir mais para frente e esse nosso projeto aqui a atingir mais pessoas. Então, dito isso, bora pro vídeo. Sempre que nós falamos em montanhas, o que vem na nossa cabeça é um corpo rochoso extremamente elevado, de uma altitude incrivelmente alta, algo acima de 3.000 metros de altitude. Mas o que está por trás da formação de uma montanha? Sobre a formação de montanhas, nós estamos dentro dos processos geológicos que nós conhecemos como orogênese, que é a gênese de uma montanha. Dentro dessa orogênese, o mecanismo principal, na maioria das vezes, que vai acarretar na formação de uma montanha são movimentos compressivos. Dentro desse processo, a crosta continental ela está sendo comprimida. É como se a gente pegasse essa crosta, né, esse corpo de rocha, e começasse a espremer ele. A gente vai apertando de ambos os lados. Então, nesse processo de compressão da crosta, nós vamos ter um processo de espessamento crustal. Como você está comprimindo essa crosta terrestre, você comprime e, por um lado, na vertical, essa crosta ela começa a ficar cada vez mais espessa. Por um lado você aperta e por outro ela começa a ganhar esse espessamento, né? Então aqui, dentro desses processos orogenéticos de colisão de placas tectônicas, nós vamos ter processos de dobramento. Então aqui por esse comportamento dúctil dessa crosta, né? Essa crosta ela vai se tornando cada vez mais dúctil, ela vai tendo essa capacidade de se dobrar. Então aqui nós vamos ter a formação dessa cadeia de montanhas. Então nós temos uma série de processos aqui que vão ser bastante importantes para a formação desse espessamento crustal, da formação dessa cadeia de montanhas. E para entender isso, é um conceito bastante importante entender o que é a isostasia. Isostasia vai ser o balanço dessa crosta, né? Em relação à placa tectônica, em relação a essas camadas da crosta, né? Se você quer saber sobre isostasia, a gente vai deixar um vídeo aqui em cima para você ir lá e conferir e saber mais sobre esses processos importantes na construção de cadeias de montanhas. E dentro dos processos colisionais para a formação de cadeias de montanhas, nós podemos citar como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, cordilheira é o coletivo de montanhas, então várias montanhas vão compor uma cordilheira, e a Cordilheira dos Andes ela se formou pela colisão da placa de Nazca, que é uma litosfera oceânica, subductando sobre a litosfera da placa da América do Sul. Então, por esse contraste de densidade da litosfera oceânica ser uma composição basáltica que é mais densa que a litosfera continental, então essa litosfera oceânica ela vai subductando, e ao longo desse processo se formou a Cordilheira dos Andes. E outro exemplo que nós podemos citar aqui nesse vídeo é a Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia ela se formou pela colisão da placa da Índia com a placa da Eurásia. Por ambas as placas serem uma litosfera continental, o que aconteceu foi que nenhuma delas pôde sofrer esse processo de subducção, então favorecendo esse processo de espessamento crustal. Mas em alguns casos, podem se formar cadeias de montanhas na ausência de esforços compressivos. Caso uma pluma mantélica suba em direção à superfície terrestre e se instale na base da litosfera, essa porção da litosfera submetida a esses efeitos dessa anomalia térmica pode surgir essa porção da litosfera. E no sistema de rifts do leste africano, alguns pontos podem atingir até cerca de 4.000 metros de altitude. Isso, por exemplo, no Parque Nacional das Montanhas Bailey, onde tem-se essa região onde está sendo submetida à ação de uma pluma mantélica e o surgimento dessa porção
da litosfera continental. Então nós temos formação de cadeias de montanhas relacionadas com esforços compressivos, mas nós também temos formações de montanhas relacionadas com esforços distensivos. No Brasil, nós tivemos algo bastante parecido com isso. No final do Cretáceo, em torno de 90 milhões de anos, a litosfera da América do Sul, ela sofre os efeitos de uma anomalia térmica que sorgueu regiões do sudeste e sul do Brasil, culminando com a formação da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. No final do Cretáceo, em torno de 65 milhões de anos, quando essa litosfera da América do Sul não está mais submetida aos efeitos térmicos dessa anomalia, o que vai acontecer é reajuste isostático, lembra-se que tem esse vídeo aqui em cima sobre isostasia, e essa montanha ela vai se colapsar sobre o seu peso, formando o que hoje é um sistema de rifts do sudeste brasileiro. Vale muito a pena conhecer sobre isso. Tem até um vídeo aqui em cima que a gente gravou sobre esse sistema de rifts. Mas, quando a gente fala em montanhas, a coisa que vem na nossa cabeça é uma coisa que a gente chama de dobramentos modernos. Dobramentos modernos é o que formou o que é a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, as montanhas Atlas, as montanhas Rochosas e as montanhas dos Alpes. Então, quando a gente fala em dobramentos modernos, aqui no Brasil atualmente nós não temos esse processo. O que aconteceu no Brasil foram processos geológicos bastante antigos para a formação de cadeias de montanhas. Então, as montanhas que nós tivemos aqui na formação do território brasileiro são processos antigos. Os processos mais recentes de formação de cadeias de montanhas relacionados com convergência ou com compressão estão relacionados com o Neoproterozoico. Isso vai no intervalo de ano de 1 bilhão até em torno de 544 milhões de anos. Isso aqui é um processo que a gente conhece, né, onde nós denominamos como ciclo brasiliano pan-africano, que é a colisão de antigos crátons que tem-se na região do Brasil hoje, cráton do São Francisco, cráton Rio de la Plata, cráton São Luís, e os crátons que tem na África, né, o cráton Kalahari, cráton do Congo e outros. Esses crátons eles começam a se fundir, eles começam a se colidir e vai formar uma série de antigas montanhas. Essas montanhas é o que nós chamamos hoje de faixas brasilianas. Um exemplo é a faixa da Mantiqueira, que é uma região montanhosa antiga, né, já erodida pelos processos geológicos, que pega desde o Rio Grande do Sul e vai até as proximidades do sul da Bahia. Então essa antiga cadeia de montanha é algo bastante extenso aqui no território brasileiro. E outras faixas móveis também, como a faixa Tocantins, a faixa Paraguai. Nós temos essas antigas faixas móveis brasilianas e ao longo do tempo geológico essas faixas elas foram totalmente retrabalhadas pelos processos intempéricos e alguns pontos dessas faixas serviram como substrato para as bacias sedimentares. Então em alguns pontos do território brasileiro essas antigas cadeias de montanhas hoje estão abaixo de 7 mil metros de profundidade, compondo o embasamento das bacias sedimentares. E além dessas faixas móveis antigas da brasilianas, nós ainda temos outras cadeias de montanhas mais antigas ainda, que vai desde o Arqueano até o Mesoproterozoico. Essas faixas antigas hoje elas estão guardadas nos crátons. Se você quer saber mais o que é cráton, a gente vai deixar um vídeo aqui em cima para você entender mais sobre essa estrutura geológica. Então, sempre quando nós falamos em montanhas, aqui no Brasil, quando nos referimos aos dobramentos modernos, cadeias de montanhas que estão sendo construídas a partir de 65 milhões de anos até o presente, nós não temos essa manifestação geológica aqui no Brasil. As nossas montanhas são antigas. Elas pegam ali do brasiliano, quando a gente fala nas faixas móveis brasilianas, ou cadeias de montanhas ainda mais antigas que essas brasilianas. São cadeias que foram construídas ao longo do Arqueano até o Mesoproterozoico. Isso compõe partes dos crátons brasileiros. E bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente vai deixar aqui à direita um vídeo sobre isostasia, para você entender mais sobre esse processo. E aqui à esquerda, sobre crátons. E muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Caso você não for inscrito, se inscreva no canal, é só clicar aqui no meio e a gente se vê até a próxima, gente. Muito obrigado e falou!